A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar juntamente com você mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando aí o prosseguimento ao terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje, professor Márcio, chegamos na lição de número 12. Verdade. A penúltima lição desse trimestre tão abençoado, que aprendemos muito aí com esses reis, né? Reis do Reino do Norte, Reino do Sul, né? Verdade. Os reis de Israel em geral, né? Na lição passada, professor Márcio, estudamos ali sobre o reinado de Ezequias, né? Sim. Lição de número 11, que foi ali um rei que andou nos caminhos do Senhor, né? Verdade. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, graças ao a restauração ali que teve no templo, né? Teve um avivamento espiritual, né? No Reino do Sul, o Reino de Judá, né? Que levou o povo novamente a adorar ao Deus verdadeiro, né, professor Márcio? Sim. Mas após a morte aí do rei Ezequias, né? Começou a reinar, né? Subiu ao trono o rei Manassés. Verdade. Só lembrando, professor Fabiano, desse pulo que dá na lição, né? Nós vamos pular aí uns 60 anos mais ou menos. 60 anos, exatamente. Porque não cabia todo esse conteúdo. Com certeza. Mas continue a narração, por favor. Exatamente. Mas para ver o desvio desse povo, né? Exato. Saiu do rei Ezequias, que foi um rei justo perante os olhos do Senhor, colocou novamente o reino do sul, o reino de Judá na linha do Senhor, né? Adoração ao templo, tudo como tinha que ser feito. E com a morte do rei Ezequias, entrando o rei Manassés, o povo novamente se corrompeu por causa dessa liderança idólatra do rei Manassés. Filho do rei Jesus. Filho do rei Ezequias, né? Do rei Ezequias. Ezequias. Avô do rei que nós vamos estudar hoje, né? Exatamente. Do rei Josias. E o rei Manassés ali, a palavra de Deus destaca que foi um dos piores reis do reino do sul. E reinou ali durante 55 anos. E fez coisas ali terríveis diante dos olhos do Senhor. É verdade. Novamente levou o povo à idolatria e a se desviar dos caminhos do Senhor. Chegou a ser levado cativo, né? Durante seu reinado, chegou a ser levado preso para Babilônia. De lá se arrependeu, clamou a Deus, o Senhor ouviu, perdoou ele e reconduziu ele novamente. Ele assume o trono novamente depois que ele foi. Ainda reina 22 anos, mas ele não consegue mais trazer o povo, porque a idolatria que o pai dele limpou, tirou tudo os ídolos, ele assumiu e trouxe tudo de volta. Tudo de volta. Então quando ele volta do cativeiro, ele até tenta, ele volta agora crente, digamos assim, Sim. Mas ele não consegue mais, porque estava enraizado, estava no coração daquele povo. Exatamente. E com a morte do rei Manassés, subiu ao trono o rei Amon, que reinou ali durante 2 anos, né? Rei Amon, que é o pai do rei Josias, que vamos ler na lição de hoje. Mas o rei Amon ficou apenas 2 anos, professor Márcio, à frente do reino ali, do reino do sul, o reino de Judá. E durante esses 2 anos ali, o povo ficou descontente, né? Ele também foi um rei ali que se desviou do caminho do Senhor, né? Levando a idolatria ali, que já vinha ali de Manassés, né? Sim. Aquele intervalo que Manassés tentou restaurar a adoração a Deus novamente e não deu certo, aí quando assumiu Amon, ele tirou de vez aquilo que já Exatamente. E voltou com a idolatria pesada novamente. Exatamente. No reino. E os seus servos, né, acabaram, como estavam desagradados com o seu reinado, se conspiraram, né, fizeram uma conspiração ali contra esse rei Amon e assassinaram o rei Amon, né? Só que daí o povo da terra de Judá também ficaram descontentes, né, com esses servos que assassinaram o rei Amon e também feriram ali, a Bíblia diz que eles feriram, né, essas pessoas que conspiraram contra, e colocaram no trono do rei Josias, com apenas 8 anos de idade, que era filho do rei Amon. E existe já uma profecia, né? Já existia uma profecia de 300 anos antes, né? Está lá, até vou ler aqui, professor Márcio, que foi lá um dos primeiros reinados, né? É uma profecia que já fala o nome do rei. Tudo. Exatamente.
para você ver, 300 anos antes, né, do reinado aqui do rei Josias, já havia aí uma profecia sobre este rei. Sim, importante, professor Fabiano, que para Deus, né, não tem, para nós é que precisa ter tempo, presente, passado, futuro, para Deus não tem nada disso. Exatamente. Ele já sabe todas as coisas de antemão. Exatamente, e foi lá no reinado de Jeroboão, né, logo após ali Salomão, está lá em 1 Reis capítulo 13, versículo 1, que diz assim: e eis que por ordem do Senhor um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Então essa profecia de 300 anos antes aqui do reinado de Josias já mostrava que viria um rei da casa de Davi, descendente de Davi, que colocaria as coisas em ordem novamente no reino. E é a lição que vamos estudar hoje, né? O reinado de Josias. O nosso texto áureo se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8, que diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Aqui foi o princípio ali, né? Exato. Quase ali um avivamento, né? Novamente, né? Com o achado da lei do Senhor, da lei de Moisés, que estava perdido dentro do templo, né? Nós vamos ver na lição de hoje, né, que o rei ali manda ali reformar e restaurar o templo, né? E nesta reforma é achado aqui o livro, que é esse texto aqui que nós acabamos de ler. A nossa verdade prática destaca que nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. E aqui era o problema, né, professor Márcio, do povo de Israel, né? Gerações, que se perpetua através das gerações. Estudamos aí nesse trimestre que levantavam um rei bom e levantavam um rei ruim, levantavam um rei que era bom aos olhos do Senhor, daqui a pouco um rei que se desviava, e era esse constante, né, altos e baixos dos reis, que acabou aí cultivando aí os cativeiros. E veja que não mudou nada nos nossos tempos. Né? Exatamente. É a mesma coisa. Né? A idolatria continua de maneira assustadora no mundo inteiro. Exatamente. E como diz aqui na nossa verdade prática, mas Deus ainda tem os seus. Deus ainda levanta homens e mulheres que combatem essa cultura da idolatria. Combater a cultura, exatamente. Porque isso está impregnado na vida, no coração das pessoas. É uma cultura. E a gente sempre tem que lembrar, né, professor Márcio, que a idolatria não é apenas lá você se ajoelhar na frente de uma estátua, de uma escultura. Exato, bem lembrado, bem lembrado. Render culto a esses outros deuses. Idolatria, o que é uma idolatria? É um ídolo, né, que surge dentro do seu coração no lugar de Deus. Exato. E agora nós estamos vivendo uma época de uma idolatria moderna também, professor Fabiano. Tem pessoas que estão, não querem comer carne mais, de gado, sei lá. É uma forma de idolatria também. Exato. Isso está acontecendo. Sim. São as idolatrias modernas. Tem a idolatria do eu, né? As pessoas valorizando mais a aparência, a ditadura da mídia sobre o que pode, o que não pode, qual é a pessoa, qual é o físico que tem que ser aceito, enfim, tudo isso é idolatria. E tem muitos crentes envolvidos nessa idolatria. Exatamente. Estão colocando isso em primeiro lugar. A idolatria é aquele que toma o lugar de Deus. Exatamente. São ídolos, né? Então não é só o visível, não é só a estátua, não é só o ídolo de ouro, de barro, enfim. Mas é essa idolatria aí que está no coração. Exatamente. Que também tem que ser combatida. Exatamente. E idolatria desagrada a Deus. Totalmente. Idolatria é um pecado, e qualquer pecado te afasta de Deus. Exato. Então, tome muito cuidado com o que você tem venerado, com o que você tem adorado, né? Porque a tua adoração, a tua veneração tem que ser apenas para o nosso Deus verdadeiro. Cuidado com as ideologias, as ideias que estão por aí, e você está entrando nessas ideias, idolatria. Né? Os humanistas, são tudo quanto é tipo tudo idolatria. Exatamente.
Então, como o professor Márcio destacou, né? Vivemos um mundo mais moderno. Exato, Então, mas o várias, mal é o mesmo, né? O mal é o mesmo, com Mas certeza. modificou, né? A nova roupagem. Exatamente. E tudo por trás disso tudo aí sempre está o inimigo das nossas almas. Com certeza. Ele quer nos desviar do caminho do Senhor. Exato. Ele coloca coisas na sua vida que aparentemente parecem ser boas, né? Para isso aqui não dá nada, isso aqui não tem problema, né? Apenas uma coisinha, mas não. Veja bem, professor Fabiano. É claro, não vamos exagerar. Se é motivo de saúde é uma coisa, mas a maioria não é. A pessoa que não está contente com o seu corpo, ele está dizendo o quê? Que Deus errou. É. Ele está dizendo que Deus errou em fazer ele. Então precisa mudar tudo, entendeu? É. Isso é idolatria. Isso está tirando Deus, está tirando aquilo que te criou. Está tentando tirar a idolatria. Exatamente. É a modernidade, mas é a idolatria. Não tem como fugir disso. Idolatria a homens, né? Sim. Próprios homens de Deus aí que são bênção, né? E tem pessoas que idolatram. Exato. Ele não está cometendo pecado, porque ele está fazendo coisas que Deus mandou, a pregar a palavra, ensinar. Só que tem pessoas que idolatram ele, né? Como Colocam diz um pedestal. Como diz um professor, ele é pé de barro igual nós. Exato. Todos somos pé de barro. Vamos derreter. É como Pedro, Paulo, João, né? Que foram discípulos de Jesus. Tem gente que considera isso como santo, adoram eles, né? Fazem rezas para ele. Eles não têm essa consciência, mas essas pessoas aí que estão fazendo essa idolatria, né? Idolatria. Estão cometendo pecado. Verdade. Né? O texto, a leitura bíblica da nossa lição, né? A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 22, versículo 3 ao 5, versículo 8. E no capítulo 23, do versículo 2 ao versículo 5, e do versículo 21 ao versículo 25. É a base da lição que nós vamos estudar hoje, que relata aí o reinado do rei Josias, né? Quer destacar algum versículo, professor Márcio? Não, pode. Vamos destacando na lição. Durante a lição, né? A introdução da nossa lição diz assim: Josias foi o último rei dos reis justos de Judá, que é o reino do sul. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino, a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Rei Josias, com certeza, é um exemplo de reino justo, né? Temente a Deus e obediente a Deus. Tanto que logo aos seus 16 anos, né, professor Márcio? Com apenas 8 anos de reinado, né? Bem provavelmente foi o período que ele tomou a autonomia, né? Porque com 8 anos ele não poderia estar reinando sozinho. Tinha algum tutor ali do lado, né? Um profeta, um sacerdote, ou até mesmo alguém ajudando ali. Alguém ajudava ali no seu reinado, no seu tutor. Mas já com 16 anos, a Bíblia nos mostra aqui que ele já começou ali a purificar e limpar, né? Judá, Exato. o reino do sul. Ele já tinha essa consciência, né? Exatamente. Ele sabia que não agradava a Deus. Com certeza, ele saiu ali limpando e derrubando os altares que desviavam o povo, né? Que levavam o povo à idolatria. E ali já começou a sua reforma. Bem antes aí mesmo dele ter encontrado o livro da lei de Moisés no templo, né? Isso aí provavelmente ele nem conhecia, né? Bem provável. Ele sabia da existência da lei, do livro, mas ele não conhecia, porque a surpresa dele quando foi dito que encontraram dentro do templo. Dentro do templo ainda, perdido dentro do templo, ou escondido, né? Não sabemos se estava perdido ou se alguém tinha escondido dentro do templo já para correr o risco de ser destruído, né? Então vejo que quando o rei encontra com o livro, aí nós vamos ver na lição, que começam a ler para ele, e ele vê que a vontade de Deus estava sendo violada. Então ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia que aquilo lá não agradava a Deus. Exatamente. Mas quando começaram a ler o livro, ele viu, e imediatamente ele tomou uma posição. Olha só que interessante, professor Márcio, que a palavra de Deus nos mostra a respeito do começo do reinado do rei Josias, né? Aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 3 ao 7, diz assim: porque no 8º ano do seu reinado, então, portanto, quando ele tinha apenas 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai,
E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Quer dizer, todos aqueles lugares em que o povo ia idolatrar os outros deuses, né? Se desviavam e cometiam o pecado da idolatria. E derribaram perante ele os altares de Baalins, né? E cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição quebrou, e reduziu a pó, e o espergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. Ele fez uma limpagem geral. O rei Ezequias tinha feito também. Tinha feito. Aí passaram esses 60 e poucos anos. Exato. Aí, e reconstruíram tudo de novo. Verdade. Aí agora Josias manda derrubar tudo novamente. Exatamente. O interessante, né, professor Márcio, que ele sendo o rei do Reino do Sul, né, Judá, aqui no versículo 6 destaca que o mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão e até Naftali, em seus lugares assolados ao redor, que faziam parte do Reino do Norte, que já tinha sido levado cativo pelo Império da Síria. Quer dizer, ele expandiu ainda mais ali, né? Foi lá no deserto que estava lá, tinha poucas pessoas, né? E foi lá para cumprir também, fazer a limpeza. Exatamente. No versículo 7 destaca, e tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Então esse período, né, que ele saiu ali pelo reino de Judá, pelo reino do sul e mais algumas cidades do reino do norte, fazendo essa, limpando e purificando aí o reino, a nação, durou mais ou menos 10 anos. 10 anos que ele saiu ali para purificar, né? E para limpar a nação de toda essa idolatria, né? Movido aí pela sua adoração, né? Pela sua obediência a Deus. E sempre lembrando que ele vinha ali de pai e avô, né? Rei ali, totalmente idólatras, que fizeram coisas erradas aos olhos do Senhor. Mas ele seguiu o caminho do seu pai, rei Davi. Né? Exatamente. Eles conheciam a história de Davi, né? Sim. Sabiam como é que Davi fez, como ele adorava a Deus. Então ele trouxe novamente a memória. Exatamente. E não ficou só na memória, foi para ação. Exatamente. Foi mudar. Porque nós precisamos entender isso, que às vezes a pessoa tem muita boa intenção, mas não faz nada para aquela boa intenção se transformar em ação. Então não adiantou nada. Então nós temos que ter a boa intenção, a vontade de mudar e mudar. Verdade. Fazer alguma coisa. Vale destacar também, professor Márcio, que alguns profetas, né, se levantaram aí durante o reinado de Josias, né, profetas famosos como Jeremias, né, começou a profetizar aí durante o reinado de Josias, né, na mesma idade ali, né? Exatamente. Sofonias também, né, Sofonias ali que na sua profecia ele destaca ali o dia do juízo, né, de Deus ali sobre aquela nação, que mostrava ali que era o cativeiro era iminente, que não tinha mais o que fazer, que estava destacado ali, né. É até interessante nesse livro de Sofonias, professor Marcos, que quando não tem a ver com a lição, que mais vale a pena trazer para os nossos alunos, que quando Sofonias prega para o povo ali e fala para o reino de Judá, para o reino do sul, sobre o juízo, o dia do juízo de Deus, eles entendiam ali que o juízo de Deus é que os seus inimigos em volta iam ser exterminados, né? E eles teriam liberdade, iam ter paz, porque como o reino do norte já havia sido levado cativo, né? E o reino do sul estava iminente, eles entendiam que esse juízo de Deus era com relação aos inimigos e não com eles. Eles entendiam que apesar de toda a idolatria, eles estavam ali sob a misericórdia e compaixão de Deus. Eles não entendiam ali a mensagem do profeta Sofonias, né? Que profetizou aqui na época do rei Josias, né? E para o povo, né? O povo de Deus, o povo deles ali. Eles achavam que não, Exatamente. Que era para a profecia, o Deus viria julgar o que fizeram com eles. Exatamente. Mesmo aí com essa renovação espiritual, esse avivamento que o rei Josias trouxe para o povo, né? Com essas mensagens desses profetas, nós vemos ali que o povo ainda continuava, né? Idolatrando, fazendo coisas erradas, mesmo fazendo esse avivamento aí, vindo aí do rei Josias, né? É uma coisa que estava grudado no povo, né, professor Márcio? Estava lá dentro, não adianta. Exato, estava impregnado ali, não saía de jeito nenhum. Já começou desde o deserto, né? Quando saíram do Egito, lá a gente já vê esse pecado no povo de Israel, né? Ponto 1 da nossa lição, Josias repara o templo. Subtópico 1, achei o livro da lei no templo do Senhor.
Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Então, como destacamos já no começo da aula, professor Márcio, passados 10 anos, né, o rei Josias saiu ali pelas redondezas, pelas cidades da nação, fazendo essa limpeza, essa purificação, ele retornou para Jerusalém e foi então restaurar o templo, que já tinha sido restaurado pelo rei Ezequias, né? Sim. Já tinha sido restaurado, mas Já. os reis anteriores ao rei Josias tinham largado mão do templo. Ficou ali por mais de 60 anos, 60 abandonado, anos, abandonado. novamente abandonado. Abandonado. E mais uma lição interessante aqui, professor Fabiano, principalmente para quem não gosta muito de respeitar a hierarquia, o rei respeitava. Ele mandou reunir o pessoal e até o sumo sacerdote, tudo com ordem e com decência. Exato. Apesar de ele ser, além de ele ser o rei, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Apesar de ser o rei, mas ele respeitou todos. Então Deus trabalha assim, é no respeito. Respeito. Então se Deus colocou o pastor na igreja, é para ser respeitado. Com certeza. Ele é a liderança de Deus na igreja. Então nós temos que entender isso. Olha, o rei respeitou, ele não fez nada sem antes chamar o pessoal lá, os seus assessores, e vão lá ao encontro do sumo sacerdote para nós conversar com ele. Exatamente. E aqui a lição destaca, né, que o desejo com esses reparos aqui na casa do Senhor, né, no templo, eles acharam ali um livro da lei, né, a lei da Moisés, que estava perdido. Olha o descaso com a palavra de Deus que estava correndo ali com o povo de Israel, né, com o reino do sul, né, o reino de Judá. Eles não estavam lendo mais, que essa lei de Moisés era sempre lida no templo, né? Sim, no na templo. frente, diante de toda a nação. Por Exato. quantos e quantos anos que não eram lido ali a lei de Moisés? Essa lei de Moisés, para quem não sabe, para nós aqui, é o Pentateuco, né? Sim. Os 5 primeiros livros da Bíblia que formam a Torá, né? Na Bíblia hebraica, que era aqui a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Exato. E aqui nessa lei de Moisés estão todas as leis determinadas por Deus. Ali foram 60 anos e passou praticamente uma geração ali que não Uma geração. conhecia, né? Exatamente. Não conhecia. E o que acontece quando uma pessoa não lê a palavra de Deus, né, professor Márcio? Afastamento de Deus total. Afasta. Exatamente. Se afasta. Exatamente. Ele se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de ninguém, Não. é a gente que se afasta de Deus. Com certeza. Interessante, professor Fabiano, que no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então agora Deus habita em nós, não precisa de um templo feito por mão humana. É claro, nós temos o templo para adorar a Deus, mas assim, no sentido não precisamos, como o judeu precisava do templo. Exato. Então o Espírito Santo habita em nós. Então tem muitas pessoas dentro das igrejas, Fabiano, no Brasil e mundo afora, que perderam o livro da lei dentro do templo, que são elas mesmas. Exato. Ou seja, não tem mais, as palavras da Bíblia não fazem mais efeito em sua vida. Exatamente. Abandonar a leitura, abandonar a meditação e abandonar a prática. Porque nós temos que ler, Exatamente. meditar. Você viu o que diz em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz: põe a palavra no teu coração, na tua mente. Exatamente. E da mente vai para o coração e vai para a prática. Exatamente. Então tem muita gente que está perdido dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso vale uma reflexão para a nossa vida, né? Com professor? certeza. O que nós temos feito com a nossa Bíblia Sagrada? Com certeza. O que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós vemos aqui que a lei de Moisés, que seria a Bíblia deles da época, tinha sido perdida. O reino, dentro do templo, dentro da igreja, podemos dizer assim, estava perdido ou escondido, não sabemos. A Bíblia, meus amados, é o livro aí que é mais amado no mundo, mas também, por outro lado, é o mais agredido. Sim. Né, professor Martins? É Quantas pessoas aí querem derrubar os princípios da Bíblia? Quantas líderes, né, querem derrubar os princípios bíblicos que tanto a igreja defende? É verdade. Então está sendo aí agredido aí todo dia. Exato. E assim como a Bíblia escrita, né? Vale lembrar que a Bíblia na época do rei Josias não era igual a nossa, né? Um Não. livro assim, impresso.
Era um rolo, Era um né? rolo. Pergaminho, eles tinham que abrir, grande e tudo mais. Era diferente do nosso, né? Sim. Agora, diferente da época do rei Josias, hoje nós temos aí inúmeros tipos de Bíblia Sagrada, né? Verdade. Quantos, para todos os gostos. É. Veja, professor, que talvez para entenderem melhor, literal não se perdeu, está aqui, nós temos duas aqui na mesa, por exemplo. Exato. Tem vários tipos, tem áudio, tem isso, tem aquilo. É. Mas ela está se perdendo moralmente. Moralmente. Porque as pessoas não estão se contentando com a doutrina, com os ensinamentos bíblicos, querem algo mais. Exato. Querem curiosidade, querem um ensino que não vem das Escrituras. Isso tudo está se perdendo. Exatamente. Eu não consigo entender, professor Marcia, como a Bíblia hoje está tão acessível a todos, A né? todos. São vários tipos, várias linguagens, várias traduções, tem até plataformas digitais, né? Sim. Bíblia em quadrinhos para criança. Então ela está bem acessível aos nossos dias. Então se existe aí tantas formas, né, de se buscar o estudo bíblico, então por que as pessoas não buscam? Por que as pessoas aí ignoram o estudo bíblico, né? Olha, professor, um dos motivos eu acho porque a Bíblia ela mostra os nossos defeitos. Exato. Ela aponta os nossos defeitos e aí as pessoas não querem corrigir. Exato. Então deixa, né? Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, professor Márcio, a gente encontra o conforto Sim. e também encontra o desconforto. O desconforto, né? exato. Não é isso mesmo? É. O conforto por quê? Porque você busca ali uma palavra de Deus, que as pessoas que estão angustiadas, estão sofrendo, busca o conforto na palavra de Deus, aquilo, né? Um refrigério para a sua alma. Um exemplo, Salmo 23, você abre lá, é a verdade, é a palavra Exato. de Deus. O Senhor é nosso pastor, Ele não nos deixará. Mas abre no Evangelho e Jesus fala, vai e perdoa. Aí já confrontou. Exato. Aí já é o desconforto, É. porque você está sendo confrontado pela Senhor, palavra sendo meu de Deus. pastor, eu estou confortado, mas vá lá e perdoa que eu te ofendeu, já me desconfortou. Exatamente. Então esse é um dos motivos porque a palavra de Deus é tão desprezada. Exato. Que as pessoas só querem o conforto e não querem o desconforto Exatamente. de ser confrontado É, pelas coisas que fazem, né? exato. É bem isso mesmo, professor. Mas então, vamos refletir quanto a isso, né? Sim, A palavra de Deus estando acessível aí para tantas pessoas, né? Vamos buscar mais a estudar aí a palavra de Deus. ler para as crianças em casa. Exatamente. Os pais, tem a Bíblia, leia para as crianças, tira um tempo, leia. Você lê, explica, conversa. Nesse diálogo, não importa se o teu filho tem 3 anos, 4 anos, mas Exatamente. leia, ele está aprendendo. A palavra vai para o coração. Olha que nós vemos em Deuteronômio 6:6, a palavra tem que estar no coração. Do coração, que a Bíblia fala em coração, fala da mente. Exato. A mente cheia com a palavra de Deus vai conduzir, essa criança vai crescer com uma vida diferente. Com certeza. Nós que somos crentes, né, servimos ao Senhor, nós temos por obrigação ler e estudar a palavra de Deus. É nossa obrigação. obrigação. Então a gente não consegue entender por que não existe uma participação plena dos membros e dos obreiros numa escola bíblica dominical. Verdade. São poucas as pessoas que vêm para a escola bíblica verdade. buscar o ensino, né? Verdade. Aprender mais sobre a palavra do Senhor. E ainda nesse tópico, professor Fabiano, nós vimos lá o rei Ezequias, o avivamento lá foi pela palavra, Pela palavra. e agora de novo pela palavra. A palavra. Então, enquanto não tiver um amor devotado pela Bíblia dos crentes, não vai ter avivamento no Brasil, esqueçam isso. O genuíno avivamento de Deus vem pelo amor à palavra. Exatamente. Eu costumo dizer assim, professor Fabiano, com meus alunos, o dia que uma igreja como a nossa, Vera Cruz, ou outras tantas por aí, Assembleia de Deus e outras denominações que ensinam a palavra, que tiver fila de espera para a escola dominical, domingo começar às 9 da manhã até às 6 da tarde dando aula, o povo querendo aprender a palavra, aí começou o avivamento. Exato. Mas enquanto nós estamos vendo esse desprezo, as pessoas trocam tudo a penalização tudo é a obra de Deus. Vai fazer curso, deixa a obra de Deus do lado. Chega um parente e deixa a escola dominical do lado. Enquanto tiver isso, enquanto o culto de ensino tiver 5, 6 pessoas que sempre vêm ali e não tiver esse amor pela palavra, esqueça avivamento. Não esqueça o avivamento. Infelizmente, professor Márcio, nós estamos vivendo uma geração. Porque a palavra ela aprender, confronta, mas é para curar, é para claro. limpar, é para transformar. Exato. E só vai entrar no céu transformado. Exatamente. Não adianta. Exatamente. Então vamos achar a palavra de Deus no tempo? É Vamos verdade. achar a palavra de Deus que está perdido nas igrejas, meus irmãos. Nós estamos aqui dando uma aula da escola bíblica dominical. A Bíblia, a doutrina sagrada. A nossa base é a Bíblia Sagrada.
Então vamos aí buscar mais a Deus, vamos se achegar mais a Deus através aí do estudo bíblico, que o avivamento, como o professor Márcio já destacou, só vem através do genuíno ensino da palavra de Deus, onde a gente é confortado e confrontado ao mesmo tempo. Subtópico 2, o rei rasgou as suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo, que não tardou em rasgar as suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou, rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Aqui ele mostrou arrependimento, né, professor? Ele se arrependeu ali dos pecados cometidos, porque ele estava sendo confrontado pela palavra de Deus naquele momento. Ele viu que as leis de Deus estavam sendo violadas. Exatamente. Né? E é um engano muito grande entre arrependimento e remorso. O remorso ele só serve para aquele momento. Depois a pessoa volta a fazer. O arrependimento não, ele transforma. Exato. O apóstolo Paulo vai falar numa carta dele que tem a tristeza de Deus, que é boa. Ele fala que quando a tristeza de Deus nos alcança é boa, porque ela leva-nos a se entristecer do que fizemos errado e não querer mais fazer aquilo. Exatamente. Isso é arrependimento. Exatamente. Através da leitura ali, ele entendeu, né, que o culto que está sendo feito a Deus estava totalmente errado. Totalmente errado. Totalmente errado. Ele, sendo um rei temente a Deus, obediente a Deus, sendo confrontado então pela lei de Moisés naquele momento, ele viu que nada adiantava o que ele estava fazendo se não trouxesse todo o povo, juntamente com os líderes ali, para essa restauração espiritual. E interessante essa observação, ele não reclamou, ele se humilhou. Reclamou, com certeza. Ele rasgou suas vestes, se humilhou e se arrependeu. Exatamente. Aí o povo viu o líder arrependido, viu que o líder tinha sido transformado e começou a voltar. Exatamente. Ele sabia que não ia ser um trabalho fácil, né? Sim. Ele olhava para o povo e via que o povo estava perdido em idolatria. Então ia ser um trabalho árduo, mas que tinha que começar por ele, sendo o líder daquela nação. Ele é o exemplo para aquela nação. E aos nossos dias também, os nossos líderes são os nossos exemplos, nossos referenciais. Então se um líder aí faz coisas certas perante o Senhor, né? Exato. Com certeza aí os seus liderados também vão fazer coisa certa. Agora, se estiver fazendo coisa errada, e ainda não admitir, ainda não se arrepender, a chance dos seus liderados errarem é muito grande. É verdade. Subtópico 3, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Ilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Essa condenação aqui já não tinha mais o que fazer, né? Deus já tinha, podemos dizer que batido o martelo com relação aqui ao reino de Judá, assim como já tinha acontecido com o reino de Israel, né? Já tinha sido levado cativos alguns anos antes do reino do rei Josias, e por causa dos pecados do povo, da idolatria, né? Exato. Muito influenciado pelo seu rei, o cativeiro era iminente. Veja, professor Fabiano, no Novo Testamento nós temos a informação de Jesus que esse mundo vai se acabar em fogo. Fogo. E que ele virá buscar um povo dele, uma igreja salva por ele. Então é a mesma coisa. Não adianta nós orarmos para Deus não acabar com esse mundo. Não. Mas o que nós temos que fazer como fez Josias. Josias, durante o seu tempo, ele aceitou a lei de Deus e foi salvo. Agora é a mesma coisa. Aceite a Jesus como teu Salvador, ande na palavra dele que você não vai ver a destruição da terra. Mas a terra vai ser destruída, de qualquer jeito. Porque, como se falou, Deus já bateu o martelo. Com certeza. Mas nós podemos escapar da fúria de Deus, podemos escapar do inferno, mas temos que aceitar Cristo e ser discípulo dele. Com certeza. O
próprio Jesus já falou, né, que os céus e a terra passarão, Passarão. mas as suas palavras não. Então, o que o Jesus disse vai ser Não vai cumprido. mudar, mas Não nós vai mudar. podemos mudar o nosso destino, o nosso fim. Exatamente. O nosso fim pode ser mudado, se aceitarmos Ele como Salvador e permanecer obedecendo a sua lei, a Bíblia Sagrada. Com certeza. A porta continua aberta. Continua aberta. E está aí acessível a todos. Exato. Basta entender aí a mensagem da cruz, a mensagem da salvação e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Exato. Veja que a profetisa falou, olha, realmente não tem mais jeito, mas o Josias, Deus ouviu a oração Sim. dele, então ele não vai, os olhos dele não vão ver isso. Exatamente. Tanto que Josias reinou até o ano 609, né? Ele reinou durante 30 anos ali, do ano 639 ao ano 609 a.C. E logo após aí a sua morte, né, que foi uma morte até trágica, né? No ano 609 houve ali a primeira leva de deportação para a Babilônia, que foi no ano 609. E, tanto que nessa leva o profeta Daniel foi, né? Exato. Essa primeira deportação à Babilônia. Mas isso é tema para a nossa próxima aula, né? Que é o Exato. cativeiro do reino de Judá. Ponto 2 da lição. A renovação do pacto com o Senhor. Subtópico 1, a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém, e todo o povo, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. Olha que lindo isso, professor Márcio. Preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. É verdade. É isso que nós já acabamos de falar. O avivamento começa através da leitura da palavra de Deus. Porque a palavra vai causando a primeira limpeza, como foi com o rei. Exato. Ele se humilhou, ele disse, eu preciso. Ele era rei de uma nação, Com certeza. mas ele falou, eu preciso. Correu lá, rasgou suas vestes, se humilhou. E aqui, professor Fabiano, não é literal, ele rasgou mesmo. Sim. Era um costume dele, rasgavam a veste real, aquela roupa que eles vestiam por cima. Exato. Ele rasgava aquilo para mostrar que ele estava se humilhando. E em outros casos colocavam ainda, se vestiam de saco e colocavam cinza na cabeça. Então era visível a humilhação. Exatamente. Era por fora e por dentro. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela primeiro fala comigo. Exato. Aí eu começo, aí eu encontro com você, aí encontramos com o outro, e nós vamos entendendo que todos precisamos mudar. E aí o avivamento vai acontecendo. É assim que funciona, né? Você ouve, você entende, você vai praticar. 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 Aí o outro também, e aí vai acontecendo o avivamento. Exatamente. Tiago 1:22, meu irmão de Jesus disse, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, Sim. enganando-vos com falsos discursos. Então nós entendemos aqui o plano da salvação através da palavra. E nessa mesma palavra nós entendemos que nós somos obrigados a pregar o evangelho Exato. a toda criatura. Exatamente. Então nós temos que cumprir a palavra. Uma das coisas que vem no avivamento é o amor pelas almas. Com certeza. O verdadeiro, né? Amor pelas almas. E quando eu aceitei a Cristo, professor Márcio, 7 anos atrás, eu vi como é bom servir a Cristo, né? E quanto tempo eu perdi no mundo, né? Exato. E esse amor, assim, que nasce dentro da gente, essa vontade, né, de servir a Cristo, eu quero que todas as pessoas também sintam. E essa é a vontade do crente, essa é a vontade do cristão. Espalhar esse amor de Jesus, né? Espalhar essa nova vida, essa paz que Jesus nos dá. Exatamente. Né? É bem isso, é bem assim que funciona. E tudo vem através da leitura da palavra de Deus. Jesus é o único que pode garantir, ele oferece e garante descanso para a alma. Descanso para o corpo, para a mente, para tudo tem jeito aí. Se vai, é médico, é psicólogo, é isso, aquilo, é físico, vai para um lugar e descansa. Mas para a alma, que é exatamente o que está aqui dentro, é só Jesus. Só Jesus. Essa é a chamada paz interior. Paz interior. Aquela que quem não tem Jesus não tem, não adianta porque não tem. Ele tem uma sensação
de paz. Mas a paz interior, a paz na alma, é só quem teve um encontro com Jesus. Verdade. É isso mesmo. Subtópico 2, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, que na verdade foi 10 anos depois, né? Exato. Aqui acho que tem um erro aqui na lição. Tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Além disso, ele expurgou as imundícias idólatras de todas as cidades de Judá, e só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado por seu povo. Foi o que nós já comentamos no início da nossa lição, né? O primeiro trabalho que ele fez ali foi fazer essa limpagem geral ali na nação, antes de reparar o templo, né? Veja que ele já estava com alegria no coração, porque ele estava fazendo algo externo, estava limpando as coisas visíveis, estava tirando os ídolos, derrubando os bosques, os altares, enfim, a limpeza. Todo o povo estava vendo aquilo. Mas quando ele encontra a lei, que ele lê, aí nós vemos a mudança por dentro. Exato. Que daí ele vai se humilhar. Ele rasga suas vestes, diz, agora eu sei que nós estamos violando toda a lei de Deus. Exatamente. Então veja que esse encontro dele com a palavra, que mudança aconteceu. E essa mudança acontece na nossa vida também. Aconteceu na minha, aconteceu na sua, e acontece na vida de todo aquele que abre a sua mente para a palavra de Deus morar ali. Exatamente. Como diz aqui, a destruição dos ídolos, né? Sim. Somente Deus, né, deve reinar em nosso coração. Somente Jesus, né? Nenhum outro ídolo. Enquanto que Deus reinar em nosso coração, meus amados, podemos passar aí por tempestades, por dificuldades, com certeza vamos passar, mas essa paz aí que nós acabamos de falar sempre vai reinar em nossos corações. Porque sabemos que mesmo diante de dificuldades, o que importa para nós é o céu. É o céu. Aqui no mundo em que vivemos, vamos viver aí aflições. Nosso mestre mesmo disse, no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa é a promessa do nosso mestre Jesus que tem para a nossa vida. Então se você está passando aí por alguma dificuldade, está passando por alguma enfermidade, passando por alguma luta, confie em Jesus. Coloque os seus problemas nas mãos daquele que resolve. Nós vimos na lição passada, né? O rei Ezequias, que recebeu aquelas cartas lá, temorosas lá, terríveis, do rei da Síria. Ele apresentou essas cartas para quem? Colocou na mão de quem? De Deus. E o problema foi resolvido. Aos olhos humanos ele não tinha nenhuma chance de sobreviver ali ao exército da Síria. Mas Deus estava com ele. Deus deu um jeito, Deus resolveu o problema. E é assim que nós devemos, enquanto nós não tiver nenhum ídolo no coração, mas reinar Deus no nosso coração, Deus sempre vai batalhar por nós. Pode ter certeza disso. Não estamos falando aqui de perfeição. Não somos perfeitos. Só seremos quando o nosso Senhor nos levar. Mas estamos falando aqui de esforço, de predisposição. É isso mesmo. Ponto 3 da nossa lição, já partindo para o final, a celebração da Páscoa. Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo. Então tudo estava corrompido no Reino do Sul, no Reino de Judá. Falsos sacerdotes, falsos levitas. Então ali ele teve realmente que fazer ali uma restauração total no Reino do Sul, principalmente dentro do templo, para poder adorar a Deus. E depois que ele fez essa limpeza, né, professor Márcio? Exato. Ele purificou tudo, colocou todas as coisas em ordem, levou o povo a adorar a Deus. Aí foi o momento da festa. O momento ali de celebrar a Páscoa. Purificação, santificação, depois a festa. Depois a festa. Foram ali relembrar ali a festa da Páscoa, né? Que era a libertação do povo de Israel lá da terra do Egito. Foi a primeira coisa que Deus ordenou a Moisés. Exatamente. Né? Faz a Páscoa. O que quer dizer a Páscoa? A passagem da escravidão para a liberdade. Exatamente. E o que quer dizer a Páscoa no Novo Testamento? A passagem da vida, da morte para a vida. A morte de Cristo nós temos a nossa vida. Exatamente. Então a Páscoa é uma passagem. Então, e o rei Ezequias também, depois de purificar tudo, também lembrou da celebração da Páscoa e começou a fazer. Agora de novo. Isso mostra o quê? Que nós temos que ter
alegria em celebrar. Nós temos duas celebrações no Novo Testamento, que é a ordem de Jesus, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Nós temos que fazer isso com alegria. Com certeza. Né? Lembrando que é uma ordem do nosso mestre. Com certeza. E aqui, novamente, ele colocando em ordem as coisas, né, professor Sim. Márcio? Restabeleceu a liturgia do culto, restabeleceu o sacerdócio, diversos ofícios que eram praticados no templo. Então, ele colocou a organização ali, novamente, Veja que dentro do templo. ele não deixou de fora nem os guardas. Nem os guardas. Cuidava, vai estar todo mundo, que faz parte da liturgia. Claro. Às vezes você está na tua congregação, e eu já fiz muito isso aqui, estou lá fora cuidando de automóveis, cuidando de criança, enfim, de alguma coisa, mas Deus está aceitando o meu trabalho, faz parte da liturgia do culto, para que aqui esteja acontecendo o trabalho espiritual, o trabalho feito aqui pelo celebrante, pelo pastor, tem toda uma equipe em volta cuidando. Com certeza. E Deus está recebendo o trabalho de cada um. Com certeza. Assim como Deus é um Deus ordeiro, né? Sim. Ele quer ordem dentro da sua casa também. O rei lembrou disso, ó. Os levitas, os cantores, os guardas do templo. Os guardas do templo, exatamente. Subtópico 2, a maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Lembrava a proteção divina e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara no passado. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para que o povo retornasse à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Tão fervorosa por quê? Porque houve ali um avivamento espiritual. Exatamente. Então, quando tem o avivamento, quando o povo se arrepende das coisas erradas, quando há purificação, quando deixa a idolatria de lado, essa adoração vai ser fervorosa. Lembra que no rei Ezequias foi destruído tudo, mas ficou os altos, né? Exato, ficou alguma coisinha para o povo se lembrar. Deixaram, né? Deixou. Agora não, agora o Josias foi até no outro país, foi até do outro lado, lá na outra parte, foi lá e destruiu lá também. Exato. Então ela se tornou a maior Páscoa por causa disso, que esse povo veio mais purificado do que no tempo do Ezequias. Exatamente. Eles vieram agora mesmo, de coração, não tinha mais nada, não tinha mais nenhum ídolo naquele país, foi arrancado tudo. Não tinha mais nada para ficar lembrando. Não tinha mais nada. Tudo saiu, né? E hoje, né, as pessoas vêm a Cristo, aceitam a Cristo, mas sempre fica uma coisinha do mundo lá, né? Para ficar lembrando, para ficar uma musiquinha mundana, algum hábito do mundo. É uma atividade que fazia e quer continuar fazendo. Exatamente. Sempre vai ficar aquele... Não está íntegro, né? Não. Porque a palavra íntegro quer dizer inteiro. Então não está inteiro na presença de Deus, está faltando alguma coisa, né? Exato. Tem aquele joguinho de sábado à noite, né? Aquele negócio lá, entendeu? Então essas coisas pode ser besteira até aos olhos de muita gente, mas Deus não se agrada. Deus não se agrada. Veja que a diferença aqui, quando Josias derrubou tudo, não ficou olha nada, a Páscoa que foi feita. Exatamente, a maior Páscoa da monarquia. A monarquia Exato. quer dizer que desde a época lá de Tinha mais nada, Salomão para exato. cá, foi a maior Páscoa festejada de todos os tempos. Lembra do Saul? Saul foi dito para ele ir lá na cidade e matar tudo, destruir tudo. Ele trouxe o rei e os animais. O que aconteceu com ele? Perdeu o reino ali, né? Por quê? Porque ele quis guardar alguma coisinha do mundo. Exato. Então nós temos que ter a nossa vida. Esses dias eu fui visitar uma pessoa, professor, vou contar essa aqui. Cheguei lá, parecia uma adega na casa dele, coisa linda, assim, né? Falei, nossa, isso aqui, eu guardo isso. Meu Deus, mas não foi transformado por Jesus? Um altar. Então para que altar? Altar. Tinha bebida lá altar. de todos os lugares do mundo. Quer dizer, convém isso na casa de um crente? Não convém. É lícito? É lícito. Você comprou, ganhou, mas não convém. Não vai santificar, vai até trazer escândalo. Às vezes na hora de uma fraqueza, ele vai lá. A mim não escandalizou, mas vai ter pessoas que vai chegar, vai escandalizar. Nossa, mas por que tanta bebida assim? Se não... Então essas coisas, veja que são pequenas coisas, né? A Bíblia fala que nós temos que arrumar os nossos caminhos. Então tem muitos caminhos. Muitos caminhos.
Nós temos que tirar uma coisinha do caminho, daqui, outra de lá e vai arrumando. E esse é diário, né? É diário. É E diário. Deus vai operando. Exatamente. É porque sai uma coisinha e vem outra. Não. O inimigo é astuto, ele joga outra. Daí esse opa, esse aqui eu também não quero. Sabe o nosso ponto fraco, né? E nós não nos preocupamos em esconder os nossos pontos fracos. Nós escancaramos o nosso ponto fraco e o inimigo está aqui para nos derrubar. Exatamente. Então ele vai colocando aí os manjares à nossa frente. Sim. E se nós não nos cuidar... Então nós temos que, acaba pela caindo. palavra de Deus, ir entendendo que isso não é bom e vai tirando. Não precisa de ser fanático, não é isso que nós estamos falando aqui. Não. Mas ser observador. Ó, isso aqui acho que não fica bem para mim, eu sou um crente. Né? Até a tipo de traje, de roupa, às vezes, né? Também. Pô, essa roupa não fica bem para mim, eu posso escandalizar a igreja, os irmãos, o mais fraco na fé. Então não vou fazer, pronto. É verdade. Simples. Cuidar, né? Cuidar. Cuidar da nossa vida e da vida do nosso irmão, principalmente, né? Sim. Conclusão da nossa lição diz assim: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Interessante a nossa conclusão, que destaca que destruiu que altares desde a época de Salomão. Olha quantos anos se passaram e sempre tinha alguma coisinha lá, né? Exato. Para o povo se voltar para a idolatria, né? Então, cuidado com as coisas que você tem feito. Verdade. Né? Eu gosto muito, Paulo diz em Colossenses, que a palavra de Cristo habite ricamente em sua vida. Porque se ela habitar, porque habitar, professor Fabiano, é ficar ali para sempre. Eu habito na minha casa, eu moro, eu não estou de passeio lá. Então a palavra tem que morar dentro de mim, ricamente. E aí nós seremos limpos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.